Bom dia, vamos dar início à unidade curricular de Análise Espacial no âmbito do curso de mestrado em Sistemas de Informação Geográfica lecionado na UTAD. A análise espacial é o conjunto de técnicas que nos permite passar de uma situação discreta, pontual, para uma situação contínua. Ou seja, é o conjunto de procedimentos que nos vai permitir preencher o espaço que vai entre pontos amostra e o resto do território. Exemplos da necessidade de utilizar esta técnica. Suponhamos que se fez uma série de análises da qualidade do ar, ou da poluição sonora, ou da qualidade e estado sanitário das árvores, fertilidade do solo, influência de centrais de abastecimento de água, paragens de autocarro, disponibilidade, reparem, tudo processos ou dados recolhidos através de processos de amostragem. Posteriormente, queremos passá-los a contínuos. Recordemos novamente as últimas aulas de introdução ao SIG, quando estudamos altimetria, e já nessa altura passamos do formato vetorial discreto, ou seja, pontos cotados e curvas de nível, para o formato vetorial contínuo, a TINE, e posteriormente para o formato matricial contínuo, a TINE Grid. Reparem que nessa altura se mostrou que, se perguntássemos ao sistema quanto valia a cota ao longo desta curva, ele sabia identificar. Se perguntássemos quanto valia a cota neste ponto, ele também sabia identificar. Se perguntássemos quanto valia a cota neste espaço, o programa dizia que não encontrava nada. E depois, através de uma rotina de preenchimento espacial, conseguimos associar um conjunto ou calcular um conjunto de triângulos que transformou o formato vetorial discreto num formato vetorial contínuo. Posteriormente, transformamos a TINE numa TINE Grid e criamos um formato matricial contínuo. Portanto, na altura, utilizamos um processo de geoestatística, que está por trás disto tudo, sem ter feito referência a ele. Agora, no âmbito desta unidade curricular, faz sentido voltarmos a esta questão e utilizarmos este modelo como exemplo. Portanto, uma vez que é impossível conhecer toda a área de estudo, quer por motivos físicos, quer por motivos económicos, por uma questão de tempo e de disponibilidade em verbas, na maior parte dos casos ou dos estudos, trabalhamos com base em pontos ou em áreas amostra. Posteriormente, queremos transformar esse conjunto de pontos no preenchimento de todo o território. Queremos saber como é que o fenómeno que estudamos com base nos pontos amostra pode ser estendido a todo o território e criado um mapa contínuo. Estes métodos de cálculo podem ser feitos através de técnicas de alocação, ou seja, aloca-se ao terreno entre as várias amostras o valor dessas amostras, isso designam-se processos estocásticos, ou seja, o utilizador apenas seleciona o método que quer utilizar, o formulário matemático, mas não o pode modelar, ou pode ser feito através de técnicas de interpolação espacial, ou seja, processos determinísticos, onde o utilizador não só escolhe o modelo, como ainda modela esse modelo, de forma a criar uma expressão matemática própria para o local. Em termos de técnicas de alocação, ou seja, de processos estocásticos, nós temos todos eles processos automáticos, dos mais simples aos mais complexos. Uma forma muito simples é, por exemplo, através do cálculo dos polígonos de Thiessen, com base em diagramas de Voronoi, processos de triangulação, análise de tendência, que poderá ser linear, quadrática, cúbica, e o mais usual de todos, o inverso da potência da distância, normalmente referido como inverso do quadrado da distância. Assim, começando pelos polígonos de Thiessen e a diagramas de Voronoi, aquilo que o programa faz é dividir a meio o espaço entre duas amostras, calcular a metade, dividir ao meio, portanto, aquilo que o programa vai saber é qual é a área de influência de cada uma destas amostras. Este processo pode ser perfeitamente desenhado à mão, é fácil e é rápido de calcular e resulta num mapa contínuo.
No entanto, como se pode ver, esta fronteira é rígida, é um limite de corte. Toda esta área assume o valor 10 e toda esta área assume o valor 8 e esta assume o valor 12. Ou seja, por exemplo, neste ponto triplo, nós passávamos de 8 para 10 para 12 sem haver propriamente um gradiente. O processo é rápido, permite alocar a área de influência, no entanto, é limitante, pois não admite gradação entre as várias parcelas. Um outro método é, por exemplo, o inverso do quadrado da distância, em que o sistema mede a distância e calcula qual é a variação de argumento em função do inverso do quadrado da variação da distância. Este processo já não pode ser calculado facilmente à mão, requer o uso de computadores. No entanto, é na mesma um processo fácil e rápido de calcular através do computador e resulta num mapa contínuo com limites definidos, mas estes limites não são rígidos, o utilizador pode reclassificá-los e admitem um gradiente, como é o caso. Reparem que entre 6 e 8 há uma série de variações e podemos dizer que, por exemplo, esta zona amarela valeria 7 e esta zona laranja valeria 9. Em termos de técnicas de interpolação, nós temos os modelos, por exemplo, de Kriging simples, baseado numa única variável, o processo de co-Kriging, que se baseia em mais do que uma variável, e o processo de Kriging com deriva, onde se utiliza uma outra variável e uma expressão de regressão para simular a variação ao longo do espaço. E qual é a diferença para com os métodos anteriores? É que agora o utilizador vai utilizar não só a variação do argumento, como essa variação em função da distância que os separa. O processo vai começar por calcular todas as distâncias entre todos os pontos e o utilizador é que vai modelar como é que essa passagem depois vai ser feita. Assim, o método Kriging, que é o mais usual, baseia-se na variação espacial do argumento, ou seja, baseia-se simultaneamente na variação da distância e na variação do argumento, por exemplo, qualidade do ar, qualidade das árvores, fertilidade do solo, e obriga a que se proceda a 3 fases. Primeiro, análise da variação espacial do argumento em função da distância entre cada ponto da amostragem e todos os outros. Isto vai dar origem a um variograma. Análise desse variograma e ajustamento de uma expressão matemática que permita simular essa dispersão, ou seja, arranjar uma expressão matemática que traduza o variograma ou o semivariograma e, por fim, aplicar essa expressão matemática de maneira a calcular o valor do argumento entre os vários pontos da amostragem. Portanto, na primeira fase, analisa-se a dispersão espacial dos pontos e a variação do argumento em função da distância. No segundo, analisa-se agora a dispersão entre a distância entre os pontos e a variação do argumento. E reparem, quanto mais próximos os pontos estiverem uns dos outros, menor é a variação. Quanto mais afastados, maior é a variação. Esta análise obriga a que se considere o efeito pepita, ou seja, o valor mínimo que consideramos como significativo para que haja variação, e o patamar, ou seja, aonde é que termina essa variação. Estamos assim a analisar o variograma ou o semivariograma. Numa terceira fase, temos que desenhar esta curva que permite simular a variação do argumento em função da variação da distância. Uma vez definida essa expressão, o programa calcula o espaço e calcula o preenchimento ou a variação do argumento em função desse espaço. Também dá origem a um mapa contínuo, sem limites físicos rígidos e com variação entre uns pontos e outros. Por exemplo, em ambiente ArcGIS,
para podermos aplicar estes métodos, temos que carregar uma nova ferramenta, o Geostatistical Analyst, ter um ficheiro de pontos com o argumento perfeitamente definido e, a seguir, utilizar os vários procedimentos de cálculo, como vamos ver na primeira aula prática. Muito obrigado pela atenção.